Efésios 6? Isso. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Pode se sentar. Hoje eu vou tentar correr um pouquinho, tá bom? Vou tentar andar um pouquinho, para ver se a gente consegue terminar, pelo menos na próxima quinta, tá bom? Irmãos, nós falamos muitas coisas aqui, hoje nós estamos a quinta semana falando sobre batalha espiritual, né? Antes de eu entrar aqui, deixa eu, irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor Hélio, pela vida do nosso irmão Luiz Henrique, né? Que ontem completou mais um ano de vida. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu estou sem zap agora, mas eu mandei um alô lá no zap da minha esposa, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus possa encher vocês de rica bênção sem par, amém? Amém. Deus abençoe a igreja que tem orado por mim, pela minha casa, que tem sido tolerante com a gente, paciente, né, irmãos? Aguentar a gente aqui, né? Às vezes como é a quinta-feira hoje, né? Às vezes se torna um pouquinho até meio impaciente, né? Mas suporte a gente um pouquinho, amor, irmãos, que eu creio que no final vai ter resultado tudo isso na vida da gente, amém? Na vida da igreja. E, irmãos, nós já falamos muita coisa aqui sobre batalha espiritual, só que nós lemos esse texto aqui praticamente umas 4 vezes e eu falei muito pouca coisa sobre esse texto de Efésios 6. A carta de Efésios é uma carta muito poderosa, é uma carta tremenda, muito rica. Existe muito conteúdo, irmãos, diante dessa carta de Efésios. Conteúdo muito bom para ser absorvido, para ser meditado. Você que nunca leu a carta de Efésios, faça um propósito de ler toda essa carta de Efésios, mas não lê por ler, lê meditando nela, porque ela é muito tremenda, irmãos. A gente compartilhou algumas coisas aqui. Hoje eu estava meditando um pouco mais sobre essa carta de Efésios. Eu descobri cada coisa maravilhosa, irmãos. Tanta coisa que é rica aqui nesse livro.
E aqui no capítulo 6, a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja através do Espírito Santo, porque esses homens que falaram, eles falaram inspirados pelo Espírito, eles não falaram dele mesmo. Muitas pessoas questionam e dizem assim, mas quem escreveu a Bíblia foi pessoas humanas, foi homens que escreveu a Bíblia. Isso é uma verdade, isso não é uma mentira. Quem escreveu a Bíblia foram homens. Só que foram santos homens de Deus, inspirados pelo próprio Deus. Amém? Isso está escrito no livro, na carta de Paulo a Timóteo. Os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. Então nós não podemos de maneira alguma, irmãos, negar as Escrituras. Isso aqui, as Escrituras foram sim inspiradas pelo Espírito Santo na vida dos seus santos profetas. No capítulo 6, do versículo 10 de Efésios, Paulo começa o versículo dizendo assim, irmãos, para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Presta bem atenção. Irmãos, são duas questões importantes. Se fortalecer em Deus. Quem é Deus? É o Senhor. E na força do seu poder. Amém? Nós precisamos se fortalecer. E como que a gente faz para se fortalecer? A gente se fortalece quando a gente se posiciona em Deus. Quando existe posição minha, quando existe posição sua em Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, de ter compromisso com as coisas de Deus, não levar o evangelho relaxadamente de qualquer maneira, porque isso não vai trazer benefício. Mas a grande verdade é que quando você se posiciona, você tem compromisso com as Escrituras, você tem compromisso em vir aos cultos, com a igreja, em orar a Deus, em jejuar em Deus, em meditar, você está se fortalecendo em Deus, irmãos. E fortalecer no Senhor, nele e na força do seu poder. Porque existe um poder que emana de Deus. Ao mesmo tempo que eu me fortaleço em Deus, eu me fortaleço no poder que emana dele, o poder que vem dele, ou seja, na virtude dele. Então nós precisamos ter essa força em Deus e essa força no poder de Deus. Eu preciso me fortalecer no poder, eu preciso ter poder, eu não posso ser um cristão sem poder. Um poder, irmãos, que vem de Deus para as nossas vidas, ele tem um propósito. Deus quer nos usar. Então, eu preciso, irmãos, me fortalecer em Deus e no poder que vem de Deus. Tem um versículo aí deixa eu ver se eu anotei aqui. 1 Coríntios 16, 13. Que vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 16, 13. Versículo 13 de 1 Coríntios 16, está escrito assim, ó: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É tremendo esse versículo. Fala sobre vigilância, sobre estar firme, mais uma vez, né, na fé, firme na fé, portai-vos varonilmente. O que é portai-vos varonilmente? A palavra varonilmente é derivada de varão e significa portar-se como um homem, como um varão, ou seja, com maturidade, como um homem e não como criança, como alguém que tem vigoroso. Entendeu? Você tem que ter comportamento de homem, com maturidade, não como criança. Porque se eu tiver um comportamento de criança no Evangelho, eu vou crescer. A criança, ela cresce. A criança se torna grande. A criança se torna forte. Ela recebe vigor. Então, quando Paulo está falando, portai-vos varonilmente, ele está dizendo, seja homem. Cresça, amadureça nas coisas de Deus. Fortaleça-se em Deus. Aleluias. Porque, irmãos, a gente não pode passar os dias, os anos, e a gente não vê crescimento de Deus na nossa vida, não vê fortalecimento, a gente não cresce, a gente não se torna, não tem vigor de Deus na nossa vida.
Pastor, eu preciso receber vigor. Leia a palavra. Ore mais, se achegue mais a Deus, irmão. Se achegando a Deus, nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Tem que se achegar a Deus. Não adianta a gente ver as coisas de Deus, irmãos. Tem culto, tem oração, tem palavra, tem tudo que Deus nos propõe nesse banquete para a gente tomar posse de tudo isso, né? E a gente simplesmente não participar. Vim para a igreja por vir para a igreja. Só vim por vir. Isso não vai trazer benefício para a sua vida. Então cresça, a gente precisa crescer. Quem é novo convertido tem que crescer. Quem já está aqui muitos anos na fé, né, como eu já vou fazer 16 anos de evangelho, eu sei que tem gente que tem muito mais tempo do que eu. Eu estou crescendo, irmãos. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo um pouquinho mais. Deus está me fazendo uma pessoa madura hoje. Amém? Então vamos lá. Vamos voltar lá para Efésios. Aí a recomendação é para que a gente se fortaleça. Se você, irmãos, se acha fraco, você tem que dizer para você mesmo, como a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Amém? Amém. Dependa de Deus. Porque quando eu falei aqui semana passada, quando a gente se acha muito forte, é que a gente está fraco. Mas quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte. É o contrário, né, irmão? Porque quando você está fraco, você vai depender de Deus. Você ora mais, você jejua mais, você busca mais a Deus, você lê mais a Bíblia. Não é verdade? Agora quando você está... Não, estou forte demais. Hoje eu não vou ler Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu estou quebrando tudo hoje. Aí é o contrário, irmãos. Aí que você está fraco. Então se fortaleça. E aí ele diz assim: por que a gente tem que fortalecer? Por que a gente tem que se fortalecer em Deus? A gente tem que se fortificar em Deus, ter vigor em Deus, porque a gente temos que revestir da armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A gente precisa, irmãos, se armar em Deus. Essa armadura de Deus é as armas que Deus coloca à nossa disposição para nós combatermos contra o mal, combatermos contra os demônios. E mais uma vez ele fala: você tem que ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo é esperto. O diabo, ele é sagaz. Ele é muito esperto. Se a gente não tiver firme, quando ele armar a sua cilada, a sua arapuca, ele pode nos pegar. O Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. Os irmãos sabem como que é essa ilustração, né? Porque já foi falado aqui várias vezes. E eu tenho certeza, irmãos, que nós estamos enfrentando batalhas espirituais em algum campo da nossa vida, porque eu não sei se todos lembram, semana passada, na abertura do culto, quem abriu o culto foi a Bispa Fátima. E ela abriu com o Salmo 91. Semana passada, Salmo 91. Hoje, novamente, Salmo 91. E eu estou ministrando sobre batalha espiritual há exatamente 5 semanas. Então, alguém está enfrentando alguma batalha aqui. Alguém está enfrentando uma batalha em alguma área, em algum campo da sua vida. E talvez o diabo, meu irmão, armou a sua astuta cilada para querer paralisar o teu chamado, paralisar o teu ministério. Talvez o diabo, irmãos, quer te pegar de alguma forma para te tirar da presença de Deus. Mas eu declaro, irmãos, que o diabo perdeu desta noite. O diabo foi vencido dessa noite. Porque nessa noite você está recebendo vigor de Deus, irmão. Você está recebendo força de Deus. Você está recebendo graça de Deus. Deus está te revigorando nesta noite para você vencer as astutas ciladas do diabo, meu irmão. O diabo pensou que ele ia te vencer. Ele pensou: vou armar a porque ele vai cair. Mas ele se enganou nessa noite, Glória irmãos. a Deus, obrigado. Porque os projetos do diabo foi nesta noite, irmãos, caído por terra em nome de Jesus. Ele diz o seguinte, irmãos: a armadura de Deus está à disposição de todo mundo. Para todo mundo a armadura de Deus. Essa armadura
Não é aquela a armadura que você tem que pegar, irmãos, e colocar lá uma armadura, que nem Davi colocou a armadura de Saul e não conseguiu nem andar. Ele foi tentar andar e nem conseguiu andar com aquela armadura de Saul, né? Mas ele foi lá com a arma que ele costumava usar, que era o estilingue, né? Ele costumava usar tão somente o cajado, porque ele era pastor, e também o estilingue. Ele costumava usar. Ele usou aquela arma para vencer o seu adversário, o seu adversário, que era o gigante Golias. Então existe armas de Deus à disposição, e ele vai falar aqui sobre as armas. Por quê? Aí ele fala assim, ó: as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra seres humanos, nós não temos que lutar contra pessoas, nós temos que lutar, não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, a minha luta não é contra você, meu irmão. A sua luta não é contra mim. A nossa luta é contra os poderes maquiavélicos. A nossa luta, irmãos, é contra o inimigo que a gente não vê. A gente não vê o inimigo, meu irmão. O inimigo, muitas vezes, ele está se utilizando de alguém, alguma pessoa, para querer te travar, para querer te parar, e você não está percebendo disso. Lembra quando Satanás usou Pedro, irmão? Jesus começou a falar assim, ó, o Filho do Homem vai ser escarnecido, vai ser entregue na mão dos malfeitores e tal, e começou a falar da sua morte. Aí a Bíblia diz que Pedro chamou ele de canto e repreendeu ele. Falou assim, ó, de forma alguma vai acontecer isso com o Senhor, mas isso com o Senhor não, nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. Tem misericórdia de ti mesmo. Pedro falou assim, tem misericórdia de ti mesmo. O que Jesus fez? Vá atrás de mim, Senhor Satanás. O outro tradução diz, aparta-te de mim. Atrás de mim, Satanás. Outra tradução, a minha tradução diz, atrás de mim, Satanás. Por quê, irmãos? Tudo que é contrário à vontade de Deus na tua vida, é o inimigo que quer te bloquear. Se o teu familiar, alguém próximo a você, está dizendo assim, para você o contrário da vontade de Deus, é o inimigo falando na boca da pessoa, irmãos, querendo te bloquear, te parar, te travar. Toma cuidado, porque o inimigo, ele usa essas estratégias. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, ele semeou a semente, e a semente, irmãos, começou a germinar em algumas terras, caiu entre o pedregal, caiu entre os espinhos, mas ela começou a crescer. Só a primeira que ela não cresce, porque veio as aves de rapina e comeu a semente, tirou a semente, mas as outras não, elas cresceram, só que elas não tiveram resultado em si mesma, foram de pouca duração. E a Bíblia diz, irmãos, que por que foram de pouca duração? Por causa que alguns abandonam a fé por causa da zombaria, o inimigo vai zombar. Outros abandonam a fé por causa, irmãos, do mundo, da riqueza. Porque o mundo, vamos convir, irmãos, o mundo é atrativo. O mundo é atrativo, irmãos. O mundo, você viu o que ele fez com Jesus? Mostrou suas glórias lá, mostrou as coisas melhores que tinha. Ele mostrou a podridão, ele mostrou o melhor que tinha. Falou, ó Jesus, olha que coisa linda aqui, ó. Tudo isso aqui é seu. Se você prostrar, me adorar. Às vezes o inimigo vai pintar um quadro bonito na tua frente. Ele vai pintar algo lindo na tua frente, meu irmão. Algo vistoso, algo aparente. Algo formoso, algo belo. E se a gente não tiver firme na fé, se fortalecendo em Deus, a gente pode ceder na estratégia do inimigo. Tome cuidado. Não pense muitas vezes que é pessoas. Às vezes é o inimigo falando na boca. Porque o inimigo não precisa, irmãos, porque existe a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é quando a pessoa está possuída por diabo, por forças malignas. E existe a influência maligna. Pessoas que estão debaixo de influência de Satanás. Não está possessa, mas está sendo influenciada por Satanás. Que foi o caso de Pedro. E aí ele continua dizendo assim,
Porque a nossa luta não é contra os principados, potestades, e eles citam 4 tipos de poderes. Que eu já disse aqui que são hierarquias de demônios, né? São demônios de alta patentes, cada um deles nas suas hierarquias, nas suas patentes, né? E exerce influência, seja no mundo natural ou no mundo espiritual. Ele exerce essa influência. Só que o diabo precisa usar alguém. Ele precisa usar alguma coisa. No Éden ele usou quem? A serpente. Ele tomou posse do corpo da serpente. Eles são espíritos desencarnados. Eles precisam encarnar em alguém para eles fazerem o que eles querem. Amém? Dá para entender até aí? Amém. Aí, irmãos, no versículo 13, eles, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é para tomar só uma parte da armadura. É toda a armadura de Deus. Toda. Aleluia. Aleluia. Né? Tem gente que quer tomar só uma parte da armadura. Não, ele está dizendo, tomai toda a armadura. A armadura de Deus, irmãos, existem os seus componentes. E esses componentes estão à nossa disposição. Para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Resistir. A Bíblia manda a gente resistir o diabo. O que é resistir o diabo? É não ceder, não negar, é recusar os pratos dele. Isso é resistir. Resistir é não negar. Eu não cedo. Ele vem, mas eu não vou ficar firme. Eu não vou ceder. Eu não vou recuar. Não vou continuar firme. Deus me colocou numa posição, vou ficar nessa posição. O inimigo vai querer te tirar dessa posição, mas eu vou resistir o diabo. Resiste firme na fé, irmão, resiste ele. Aleluia. Porque ele vai fugir de você. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai fugir. Lembra quando ele terminou a tentação lá de Jesus? O que a Bíblia diz? Que o inimigo se foi embora. Mas depois ele vai voltar, ele volta. Mas a gente tomando a armadura, a gente consegue vencer no dia do mal. O dia do mal é o dia das trevas. E esse dia chega para qualquer um de nós. Chega para o pequeno, para o grande, para o que tem mais conhecimento, o que tem menos conhecimento. Vai chegar para mim e para você. O dia mal chega para todo mundo. Verdade. Essa carta aqui é para a igreja. É para mim e para você. Então não vamos levar de qualquer maneira, porque se esse dia chegar e a gente não tiver forte, firme, revestido, porque revestido é mais ou menos assim. Aqui eu estou com uma roupa, amém? Isso aqui é vestido. Isso aqui é vestido. Agora, revestido é uma armadura, é uma roupa por cima dessa roupa. Amém? Amém. Isso aqui é vestido. Agora, revestido é outra roupa por cima dessa roupa. Então, no caso, eu tenho essa roupa. Vou colocar a armadura por cima dessa roupa aqui, irmãos. Amém? Fica mais forte ainda. Fica mais forte ainda, irmão. Aí, havendo feito tudo, ficar firme. Depois que passar o dia mal, você vai ficar firme. Inabalável. Inabalável, irmãos. Você vai vencer. Agora vamos lá para os componentes da armadura. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo 6 aqui, para a gente poder dar uma corrida. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ponto. Verdade. Amém? Qual que é o primeiro componente dessa armadura? É o cinto da verdade. Estais, pois, firmes. Ele fala muito essa palavra firme, irmão. Firme, 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 firme. E eu não vou me cansar de dizer, irmão, fica firme, irmão. Glória a Deus. Profetiza na minha vida, profetiza na sua vida. Pastor, fica firme, irmão, fica firme, irmão. O diabo muitas vezes ele está querendo nos parar, mas fica firme, irmão. Verdade. Não abandona a fé não, não larga a fé não, irmão. Continua vindo para a igreja. Talvez você não esteja vendo nada acontecer na sua vida, meu irmão. Mas fica firme. Deus está vendo tudo que você está passando. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Fica firme, irmão. Fica firme. Então o primeiro componente dessa armadura é o cinto da verdade. Cinto da verdade. Então, esse cinto tem a ver com a verdade. Eu preciso, irmãos, colocar a verdade sobre os meus lombos. O que quer dizer isso?
Eu anotei aqui. Cinto da verdade é conhecer a verdade de Deus. Amém? É conhecer a verdade de Deus. Ou seja, a verdade, ela traz segurança. Quando eu conheço a verdade e eu estou na verdade, ela traz segurança. Por que ele compara como cinto? Eu não sei se todos sabem, mas o profeta, todo profeta, ele usava o cinto aqui, em volta dos lombos. Você vai ver em Mateus capítulo 3, versículo 4, diz que João Batista, ele vestia uma veste de pelo de cabelo e tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos. E comia mel silvestre e gafanhoto. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 4. Todo profeta ele usa o cinto aqui. O cinto dá o quê? Segurança. Ele segura a sua calça, para a sua calça não cair. Hã? Não é? Já pensou, meu irmão, se a calça cai? Hoje em dia tem uns camaradas aí que usam as calças lá embaixo, cara. Eu acho ridículo. Eu não gosto. Cada um. Se tem quem gosta, parecendo a cueca, irmão. A calça lá embaixo parece que tá cagado. É verdade. Não pode. Então, o cinto é para segurar a calça. O cinto dá segurança aqui. Dá segurança. Então eu preciso conhecer essa verdade, e essa verdade vai me dar segurança. Aleluia. Essa verdade vai me segurar. Vai segurar minhas calças, irmão. Amém? Amém. Tem verdade de Deus na sua vida? Glória a Deus. Não tem cinto, irmão. Glória a Deus. Esse cinto é para te dar segurança. Aleluia. Porque coisa, irmão, eu particularmente, às vezes eu fico envergonhado. Tem umas pessoas que vêm conversar com a gente, a pessoa, irmão, está com umas roupas trajadas inadequadamente, que eu fico com vergonha da pessoa. Eu fico com vergonha da pessoa. Eu estou ficando. A pessoa chega perto da gente para conversar, a gente que está buscando a Deus, a gente sente isso. Meu Deus, tem misericórdia, olha a roupa que essa mulher tá, a roupa que essa pessoa tá, traz vergonha, irmãos, pra gente. Não é? Então veja bem, irmãos, é necessário que nós tenhamos esse cinto aqui segurando. Segura as tuas calças, irmão, que tu não vai cair não, a tua calça não vai cair não, meu irmão. Amém? Amém. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta usava cinto em volta dos lombos. Agora, Jesus, ele também usava um cinto. Ou quer dizer, usa um cinto, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 13, se não falha a memória, a Bíblia diz que ele usa um cinto de ouro. Só que ele não usa aqui, irmãos, nos lombos. Ele usa no peito. Sabe por quê? Quem usa cinto aqui é profeta. E quem usa cinto no peito é sacerdote. Jesus é sacerdote. Aleluia. Amém, irmão? Tem cinto de Deus na tua vida? Glória a Deus. Sua calça não vai cair, não? Não. Porque se cair, você passa vergonha. Você fica envergonhado. Não deixa cair, não, meu irmão. Se tem verdade, não cai. Mas se está faltando vergonha, se está faltando verdade, pode te trazer vergonha. Aí tem pessoas envergonhadas no meio da igreja, porque está faltando verdade, está faltando palavra de Deus na vida da pessoa. Quando está faltando verdade, irmãos, o inimigo pode te envergonhar. Mas se tem cinto, se tem verdade, irmãos, dá segura as tuas calças, não cai não. Não vai ficar frouxa não. Amém? Aleluia. Você não vai ficar frouxo não. Segundo, a gente dá uma corrida. Vestida a couraça da justiça. Segunda questão, couraça da justiça. A couraça, num campo de guerra, porque essa armadura é como se fosse uma armadura que Paulo fala para a questão da guerra. Que nós precisamos dessa armadura para a guerra. Essa couraça é uma couraça que o soldado colocava que protegia tudo aqui o peito dele. O peito. É como se fosse um colete à prova de bala. Já viu o colete à prova de bala? Como que protege aqui tudinho? Então a couraça protegia aqui. O soldado usava essa couraça aqui, irmãos,
para proteger aqui de tiro, né? Essas coisas todas, ele usava aqui para proteger. E o que é essa couraça para nós? O texto fala, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Não é a minha justiça, porque a minha justiça pode ser muitas vezes errada. Agora a justiça de Deus, essa não falha. Eu preciso, irmãos, estar na justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, precisa estar em mim. Ser vista da justiça de Deus nessa noite, irmão. Ó, a couraça do justiça era um colete, anotei aqui, que eu fui estudar, pesquisar, de triplo couro. Triplo couro. Para proteger os órgãos vitais. Deus quer que sejamos justos e nessa justiça que somos abençoados. É nessa justiça que o diabo não tem como alcançar. A nossa justiça, irmãos, cala a boca do diabo. Glória a Deus. Amém? Você é justo? Glória a Deus. Se você é justo, então é porque a couraça está sobre a sua vida. Seja justo, irmão. Nós temos que praticar justiça. Nós temos que se esforçar para praticar justiça. Porque Deus nos chamou para praticar justiça. A Bíblia diz, irmãos, que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Deus vai te fartar de justiça se você tiver fome e sede, irmãos, de justiça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Então se vista da justiça de Deus nessa noite. Tome posse dessa armadura. Terceiro, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Todo soldado, quando ele vai para a guerra, ele usa uma bota grande aqui, irmãos, ele calça essa bota, ele se prepara, porque o campo é minado. Tem às vezes lá, minas lá, que vai explodir, tem granada, então ele precisa usar lá, irmãos, a bota para proteger o pé dele. Nós temos que proteger, irmãos, os nossos pés como? Com o Evangelho da Paz. Esses calçados aqui é a paz. Aonde você chegar, você vai levar paz. Aleluia. Onde você for, você vai levar paz. Glória a Deus. A armadura aqui está destrichada. Primeiro, é a verdade. Segundo, a justiça. E o terceiro, a paz. Onde você for pisar, você vai levar paz. Você não vai levar intriga, você não vai levar confusão. Então eu estou calçado os meus pés com essa bota, com esse evangelho da paz, porque o evangelho aqui é a bota. Glória a Deus. O inimigo, irmãos, ele pode até colocar armadilha, a armadilha dele, para querer te explodir, para querer te destruir, mas não vai conseguir. Não vai. Porque você está levando paz. Você não está levando confusão e intriga. Você não está levando briga, você está levando paz. Se não quiser, como que era o evangelho? Como que os homens de Deus faziam? Não queria? Ele entrava na casa, na cidade, não queria? O que ele fazia? Por que aqui, irmãos? Ele está levando paz. Não quer a paz? Sinto muito, meu filho. Não quer? Deixa eu levar a paz comigo aqui. Fica aí com os seus demônios aí que eu vou com a minha paz. Amém, irmão? Amém. Então, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. É onde você pisa, você está preparado para levar o Evangelho da Paz. Agora vamos para o quarto. Tomando sobretudo o escudo da fé. Fé. Escudo aqui é fé. Amém? Fé. Você tem fé? O escudo aqui é fé. Tem que ter fé. A gente tem que se armar de fé. Se arma de verdade, se arma de justiça, se arma do Evangelho da Paz. Porque não adianta a gente pisar nos lugares, irmãos, para querer arrumar confusão. A gente é um pacificador. Amém? E de fé, escudo de fé. Esse aqui é um mecanismo de defesa também. Assim como a couraça de triplo couro para se defender, assim também é o escudo da fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé diante do que o inimigo está semeando. O inimigo está semeando, eu vou lá com o meu escudo da fé, a minha fé. A tua fé, irmãos, tem que ser forte. Aleluia. Não pode ser uma fé fraca. E fé, a Bíblia diz, irmãos,
que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Quanto mais eu ouço o Evangelho, mais isso vai gerando fé dentro de mim. Você precisa ter fé. Acredite. Acredite, irmãos, que o teu Deus, Ele vela pela sua vida. Amém? Glória a Jesus. Quinto. Não, ainda continuo no quarto, né? O escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. São dardos de fogo, né? Dardos inflamados são dardos de fogo. Ele vai lançando e você com o escudo vai se defendendo. Vai lançando e você vai com o escudo, que é a sua fé. Amém? Então não é nada aqui real. Essa armadura aqui não é real, é espiritual. Justiça é espiritual. Verdade espiritual. O evangelho da paz, espiritual. Escudo da fé, espiritual. Amém? Você tem fé? Glória a Deus. Com a fé você apaga os dardos inflamados do diabo. Quinto, para a gente estar concluindo. Tomando também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, irmãos, isso é importantíssimo. É a confiança, a convicção que você tem em Deus. Você precisa, irmãos, colocar na tua mente confiança e convicção no Deus que você serve. O diabo não vai conseguir, irmãos, não vai conseguir lançar as fortalezas dele sobre a sua mente. Ele não vai conseguir. Você precisa ter convicção aqui, irmãos. Você precisa ter convicção em Cristo, convicção na salvação de Cristo. Eu não sou salvo, irmãos, pelos meus próprios méritos. Eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. Amém? Ninguém é salvo por méritos. Não é pelo que eu vou fazer, eu estou fazendo. Eu sou salvo pelo que Cristo está fazendo na cruz, o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Aleluia. Então eu sou salvo. Eu tenho que acreditar que eu sou salvo. Não posso duvidar da minha salvação. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que ele era salvo. Ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça que me está guardada, a qual o Senhor vai entregar não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Você está combatendo o bom combate? Você está guardando a carreira? Tá? Está guardando a fé? Então acredite, irmãos. Se vista nesse capacete. Se vista. Porque o inimigo muitas vezes tem lançado os seus dardos para querer tirar essa convicção da sua mente. Para que tirar essa confiança em Deus da sua vida, meu irmão. Não permita. Coloque o capacete. Essa convicção, essa confiança. Eu, em nome de Jesus Cristo, sou salvo em Cristo Jesus. O capacete da salvação. É salvação, irmão. Você é salvo em Cristo. Amém? Você é salvo. Lembra que o ladrão lá do lado da cruz, lá, de Jesus falou assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Na última hora ele foi salvo por um triz. No último momento, ele confessou, se arrependeu, foi salvo. Esses dias, né, para a gente estar concluindo, dois pastores, né, irmãos, se suicidaram. E aí muitos contestam nessa questão de que a pessoa que tira a própria vida, ela não é salva, né? Mas a gente não tem como afirmar isso, irmãos. A gente não tem como dizer isso. Por quê? Porque a salvação, irmãos, ela pertence a Deus. É Deus que dá o arrependimento e a salvação para a pessoa. É evidente que pela Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino do céu, aqueles que desistem da sua própria vida. Mas a gente não sabe que no último momento da vida dele lá, ele estava tirando a vida dele, e de repente, irmãos, veio um arrependimento dele lá. A gente não sabe, só naquele dia que vai ser revelado, irmãos. Algumas pessoas falam: Sansão, todo mundo sabe que é Sansão, que ele se suicidou. Foi ou não foi? Que ele matou lá os filisteus lá, morreu junto com o filisteu. Ele se suicidou? Para mim não, para mim ele não se suicidou. Ele não queria tirar sua vida, ele não queria morrer. Ele queria se vingar dos filisteus.
Ele falou, morra eu com os filisteus. A verdade é que ele queria se vingar dos filisteus. Então, não compete a mim e a você entrar nesse campo. Não compete. A salvação, irmãos, é Deus quem dá para quem Ele quer. E o último, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o único componente aqui de ataque que você pode atacar. A espada, que é a Bíblia Sagrada, a palavra. Está vendo como eu e você precisamos, irmãos, nos armar em Deus e ter palavra de Deus na nossa vida? Você precisa ter palavra de Deus na sua vida. Eu preciso ter palavra de Deus na minha vida. Jesus, ele venceu Satanás com a espada. Ele falou, mas se está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não, mas está escrito, somente o Senhor teu Deus adorará. Foi tudo através da palavra, irmãos. É o componente de ataque. A couraça defende. Que é a justiça, né? O escudo da fé defende. O capacete defende. A bota defende. Mas a espada ataca. Então a palavra ela tem dois componentes. Ela defende e ela ataca. A palavra de Deus na tua vida. Amém? E aí, para a gente concluir, no versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos vigiar, irmãos, na oração, por tudo isso que foi aqui ministrado, por tudo isso que está sendo aqui falado. Vigie nisso, ore nisso e vigie nisso. Não perca o foco, não saia do foco. Aí no versículo 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar de livremente como me convém falar. Apesar de Paulo estar preso em Roma, através da vida do imperador Nero, ele se considerava livre, ele se considerava preso de Jesus, não preso de Nero. Amém? Eu sou preso de Jesus. Eu não sou preso das pessoas, eu sou preso de Jesus. Se eu estou numa posição que Jesus me colocou, eu sou preso de Jesus, não sou preso de homens, irmãos. Aleluia. Você não pode ser preso de homem, você tem que ser preso de Jesus. Glória a Deus. Já pensou se Jesus falar, vai para lá? Não, eu não vou porque... Não, irmãos, é Jesus quem manda na nossa vida. É Jesus quem nos coordena e nos dirige. Amém? Mesmo ele estando preso, ele se considerava não preso do imperador Nero. Ele se considerava preso de Jesus Cristo. Que ele se julgava embaixador em cadeias. Amém? E aí ele pede assim: orem por mim, para que a palavra seja dada com confiança no abrir e fechar da minha boca. Nós precisamos de homens de oração, de mulheres de oração, irmãos, que interceda pela liderança, que interceda pelos pregadores, pelos levitas, para que, irmãos, toda a palavra seja confirmada. Glória a Deus. Tudo que sair, irmãos, desse altar, tudo que sair da nossa boca, seja a boca de Deus. Não seja simplesmente emoção, seja a boca de Deus. Aleluia. O que a Elaine falou aqui, ó, que Deus vai curar no que vem, né? Aqueles que estão passando por enfermidade. Irmãos, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa confiar nisso. A gente precisa acreditar nas profecias de Deus na boca dos seus servos, irmãos. A gente precisa acreditar nisso. Então ore, fale: Deus, que a palavra que sai na boca do pastor, da pastora, do obreiro, do diácono, que seja uma profecia tua. Eu declaro, irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo que cada palavra que sair desse altar vai ser uma profecia para a nossa vida. Glória a Deus. Vai ser uma profecia. Deus vai honrar tudo que sair desse altar, irmão. Você que tem compromisso Aleluia, Deus. com a oração, em buscar Deus, em fazer o que Deus quer que você faça, eu declaro, irmãos, que tudo que Deus te der para pregar nessa tribuna, para falar nessa tribuna, vai ser uma profecia aqui. Aleluia. Deus. Nós vamos ver cumprido. Uma pessoa vai chegar aqui e profetizar sobre cura, nós vamos ver cura de Deus. Em nome de Jesus.
Pessoa chegar aqui, que nem eu estou profetizando aqui sobre batalha espiritual, nós vamos chegar aqui e vamos falar, pastor, eu venci guerras espirituais, eu venci batalhas espirituais. Eu estava enfrentando batalhas espirituais lá na empresa que eu trabalho, no meu casamento, não sei em que área, mas eu venci, pastor, eu venci. Aleluia. Porque a gente não pode se conformar de ser só mais um culto, só mais uma palavra. Não, meu irmão, essa palavra tem poder, essa palavra vem de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não torna para Ele, não volta para Ele, irmãos, ela tem que prosperar para aquilo que ela está sendo designada, para aquilo que ela está sendo enviada. Então tem o endereço certo. Nós precisamos acreditar que as pessoas que estão vindo aqui, elas são boca de Deus para nós, que Deus as está usando, irmãos, e que a verdade de Deus está com ela. Amém? Acredito. Então ore. Jejue, que nem uma vez aqui a pastora André falou assim, ó, jejue pelos pregadores no domingo. Ore, irmãos, jejue. Porque você vai ver só, irmãos, falar aqui e no outro dia se cumprir. Daqui uma semana se cumprir, daqui um mês se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Semana que vem, irmãos, a gente termina. Não vai dar para terminar. Tem muita coisa ainda para falar. Eu acredito que dá para terminar. O pastor é uma bênção, né, irmãos? Vamos usar.